Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam conosco neste domingo, dia do Senhor, nesse momento da nossa escola dominical, quando nos voltamos para o estudo da Palavra de Deus, conforme o curso que temos seguido, conhecendo a sua Bíblia e enfatizando a questão cronológica, a ordem dos acontecimentos, para que assim, conhecendo mais a palavra de Deus, nós com certeza amadureçamos e vivamos uma vida melhor e mais frutífera para a glória do seu nome. Eu quero estar lendo na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, quando nós encontramos o seguinte registro, que, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido da lei. Paulo nos revela, através do Espírito Santo, que o nascimento de Jesus, que a vinda de Jesus como homem foi na plenitude do tempo, ou seja, no momento certo em que o mundo estava preparado conforme os propósitos de Deus para recebê-lo. E assim, nós que já estudamos o Velho Testamento, o Antigo Testamento, nesta consideração cronológica, estamos chegando ao Novo Testamento, vamos estar mais uma vez estudando, e no momento dessa transição do Antigo e do Novo Testamento, eu quero chamar a atenção para o período chamado intertestamentário, ou entre os testamentos Antigo e Novo, também chamado o período do silêncio, que abrange aí o registro do último profeta, Malaquias, que viveu no tempo de Neemias, 400 e pouco antes de Jesus, no tempo após o exílio babilônico, no tempo da restauração, e dos evangelhos, que nos relatam a vinda, o nascimento, a encarnação do Senhor Jesus Cristo. Então, se passaram 400 anos, é interessante, várias coisas que aconteceram, e a história nos apresentam esses acontecimentos, oportuno de conhecermos, mas dentro do nosso objetivo, que é o conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia, do texto sagrado. Então, após Malaquias, no Velho Testamento, nós aí vamos estar dando início ao Novo Testamento através dos evangelhos, lembrando que quando a gente passa do profeta Malaquias, na próxima página a gente já encontra o evangelho de Mateus, mas houveram aí um período de 400 e poucos anos até esta volta da revelação registrada especial de Deus através dos evangelhos. Mas é interessante também a gente estar fazendo um resumo geral do Antigo Testamento, que nós estudamos aí por 4, 5 meses, lembrando a sua sequência cronológica, os acontecimentos, procurando assim, através desse aprendizado, conhecer melhor a palavra de Deus, no intuito de vivermos conforme a sua direção. E nesse sentido, nós lembramos dos 5 primeiros livros, que são, ou que é o Pentateuco, para os hebreus, os judeus, a Torá, então são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Depois nós entramos nos livros sobre o estabelecimento na terra prometida, quando nós estudamos Josué, que conduz o povo após o êxodo ali, da libertação no Egito, a terra de Canaã, que passou a se chamar Israel, a terra prometida pelo Senhor, para que se tornasse ali uma nação, sendo instrumento
de preparação para o momento conforme aconteceu do Senhor Jesus Cristo. Pentateuco, o estabelecimento na terra prometida, né, onde nós podemos lembrar Josué, Juízes, e entre esses juízes, o último deles, Samuel, que nos introduziu assim ao terceiro período, que é o período do Reino Unido, né? Foi quando Samuel ungiu a Saul, a Davi, depois veio o rei Salomão, chamado esse período do Reino Unido. Pentateuco, o estabelecimento, né, na terra prometida, em Canaã, o Reino Unido através de Saul, Davi e Salomão, depois o reino dividido, né, quando a nação de Israel se divide em duas partes, norte Israel, sul Judá, onde houveram reis tanto da parte norte como da parte sul, por determinado tempo, sendo da parte norte, no ano 722, levados cativos pela Síria, que dominava o mundo. 135 anos depois, Babilônia, que dominou a Síria, também chega e domina mais uma vez, ou domina a parte sul de Israel, que é a que tinha permanecido, chamada Judá. Então nós encontramos aí as quatro partes desenvolvidas no Velho Testamento: o Pentateuco, o estabelecimento em Canaã, na terra prometida, o Reino Unido, o reino dividido, e encerramos, portanto, nessas 5 etapas, o desenvolvimento de todo o Velho Testamento, de Moisés a Malaquias, nessa última parte, a questão do cativeiro e da restauração, do retorno de Israel à terra prometida, através de Zorobabel, através de Esdras, através de Neemias. E lembrando que nesse período, né, aconteceram também o desenvolvimento dos livros proféticos, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, e também dos livros proféticos, tanto os profetas maiores como os profetas menores, conforme o registro do Velho Testamento, tiveram a sua participação, a instrumentalidade de Deus trazendo a sua palavra, o seu ensinamento, né, nesses 5 períodos aí do Velho Testamento. Pentateuco, estabelecimento na terra prometida, reino unido, reino dividido e o cativeiro e a restauração. E assim a gente chega a Malaquias, 400 e poucos anos antes de Jesus, que foi a época de Neemias, Esdras, nesse período de retorno do cativeiro babilônico para a terra prometida. Há aí, portanto, um tempo de silêncio, né, nesse período chamado intertestamentário, onde não há uma revelação registrada por Deus até que chega os evangelhos. E assim, então, nós chegamos no Novo Testamento, né? E é interessante também a gente ter uma ideia do que a gente vai encontrar, do que a gente encontra no Novo Testamento, que de uma forma simples e clara a gente pode dividir em 4 partes. Os evangelhos, né, que se relacionam à biografia do Senhor Jesus, à apresentação, né, do Messias. Atos dos Apóstolos, conforme a gente conhece, que apresenta o desenvolvimento inicial da igreja, né? Conforme a gente chama da igreja primitiva. Os evangelhos, Atos, depois vem as cartas, no objetivo de instruir, de orientar, de ensinar às igrejas, o povo de Deus, aquele novo momento, nesse Novo Testamento, nesta situação da nova aliança, através da vinda e do sacrifício do Senhor Jesus, e encerrando com o Apocalipse, né, que nos revela o fim deste mundo, que não é o fim,
né? É o fim, mas na verdade é o início de uma forma completa de um novo mundo para o povo de Deus, para os salvos em Cristo nos céus, onde não haverá mais sofrimento nem dor, e onde de uma forma completa e eterna nós vamos estar assim com o nosso Deus. Então nos impressiona, né, a palavra de Deus quando ela é completa, né? Quando desde Gênesis ela nos fala como foi criado o mundo, como nós fomos criados, apresenta esse plano redentor através do chamado de Abraão, que conforme o desenvolvimento familiar se torna a nação, o povo de Israel, através do qual, conforme os propósitos do Senhor, nasce o Senhor Jesus Cristo, né, nesta plenitude dos tempos, no momento certo, no momento de Deus, onde era Roma que dominava o mundo, mas tinha principalmente o remanescente do Senhor, na expectativa da vinda, da chegada, conforme o nascimento e a chegada de Jesus, que viveu, que realizou vários milagres, acima de tudo, proclamou o seu reino, o reino dos céus, e pagou pelos nossos pecados, sendo o único homem que não pecou, e assim o seu sacrifício se tornou a manifestação perfeita e completa da justiça de Deus, nos assegurando a redenção, a reconciliação, a vitória sobre a morte e a nossa pátria celestial, eterna, que nos aguarda, onde ali chegando, para sempre vamos estar com o Senhor, e toda essa expectativa diante das lutas, das dores, dos desafios desta vida vão se cumprir, quando de uma forma completa vamos estar vivendo na presença e para a glória desse Deus e desse nosso Pai Celestial, desse nosso Senhor, desse nosso Salvador. Então, meus queridos, nós vamos estar dando sequência ao nosso estudo, conforme o Velho Testamento. Agora vamos começar no Novo Testamento. Estejamos atentos, o objetivo é estarmos também lendo a Palavra de Deus, porque é ela que fortalece a nossa fé, é ela que nos esclarece, através da ação do Espírito Santo, para que entendamos como Deus quer que vivamos, como Deus quer que nos posicionemos, e que é o seu instrumento de consolo, de fortalecimento e de alcance dos perdidos, para que através da ação do Espírito Santo gere neles a fé salvadora, o arrependimento, para que venham também fazer parte do povo de Deus, da igreja do Senhor, daquele povo que Deus tem chamado para viver para sempre com Ele nos céus, e mesmo nesta vida viver de uma forma que o glorifique, que faça sentido e que abençoe as vidas e os corações. Eu quero encerrar conforme o Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39, quando o Senhor Jesus Cristo dá testemunho a respeito da sua vida registrada na Palavra de Deus, no propósito de trazer-nos a vida eterna. João 5, 39, Jesus nos diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, de fato, as Escrituras, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos aponta o caminho da salvação,
da vida eterna. E desde Moisés, lá no Pentateuco, até o Apocalipse, elas testificam do nosso Salvador. Elas testificam do nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu, mas ressuscitou, está vivo, como Deus em todos os lugares conosco, mas como homem na presença especial do nosso Pai Celestial, quando há de voltar para nos buscar, para nos levar para a nossa pátria celestial, para a nossa pátria eterna. Então, eu convoco a você, membro da nossa igreja, a estar determinado nesta direção de conhecermos a palavra de Deus, porque é ela que nos fortalece, porque é ela que nos sustenta, que nos consola, que nos motiva, para que nós estejamos cumprindo também a ordem de fazermos discípulos de todas as nações até o momento que Jesus voltar, porque esse é o objetivo com respeito ao espaço da sua primeira e segunda vinda, que vidas estejam se salvando através do arrependimento que vem pela proclamação da sua palavra e da fé, que são elementos que o Espírito Santo atua para que tenhamos assim a salvação, a conversão, a regeneração, o retorno, a reconciliação ao nosso único Senhor, ao nosso Criador, ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial. Sejamos, portanto, homens e mulheres da palavra. Oremos, meus queridos. Senhor nosso Deus, neste dia de escola dominical, diante da Tua palavra, te agradecemos pela liberdade que temos de estudá-la e por reconhecermos que ela é a palavra do Senhor. Como, Senhor, precisamos disso e tantas vezes esquecemos, somos negligentes, não damos o devido valor à Tua palavra, palavra de vida eterna. Palavra, Senhor, que penetra o mais íntimo das nossas vidas para restaurar, para fortalecer, para curar, para gerar, Senhor, fé, para gerar esperança, para conduzir-nos a uma vida que glorifica o Teu nome e que, ó Deus, frutifique para a glória do Senhor, através, ó Deus, das vidas que precisam conhecer a Tua salvação através da mesma, e mesmo, Senhor, sendo instrumento de consolo, de paz, de alegria e principalmente de salvação. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados. Ajuda-nos, Pai, individualmente, como família, a estarmos determinados a conhecermos, aprofundarmos o conhecimento do Senhor através da Tua palavra, para que assim, independente das circunstâncias, como nesses tempos tão difíceis através desta pandemia, nós permaneçamos na paz do Senhor, na alegria, na esperança do Senhor, sabendo que mesmo às vezes vivendo situações tão doídas e difíceis, o Senhor está conosco, o Senhor está sob controle, e, ó Deus, a vitória é certa, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ó Senhor, reconsagramos a Ti as nossas casas, os nossos lares. Te pedimos, ó Deus, por questões que às vezes nem temos conhecimento, mas que precisamos da Tua ajuda e da Tua intervenção, para que estejamos firmes na fé. E para isso, Pai, salva, Senhor, cada membro da nossa família, os nossos familiares, ó Deus, porque não há bênção, Senhor, sem a salvação, sem a conversão, sem a regeneração. Assim é o nosso pedido principal.
E oramos também, ó Deus, por tantos pedidos, tantas situações que nos chegam, que percebemos que graças ao Senhor temos estado na oração e permaneçamos e intensificamos, ó Deus, essa postura que glorifica o Teu nome e que se torna um instrumento de bênçãos nesta vida. Na autoridade, no poder do nome de Jesus que oramos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, um bom dia, na paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo.